Comitê Científico Internacional da Unesco para a redação da História Geral da África. História Geral da África. Metodologia e Pré-História da África. Editor J. Kizerbo. Unesco. Representação no Brasil. Ministério da Educação do Brasil. Universidade Federal de São Carlos. História Geral da África. Metodologia e Pré-História da África. Comitê Científico Internacional da Unesco para a redação da História Geral da África. Coleção História Geral da África da Unesco. Volume 1. Metodologia e Pré-História da África. Editor J. Kizerbo. CAPITUL 17. 447. A hominização. Problemas gerais. Os dados paleontológicos. O homem é um mamífero, mais exatamente, um mamífero placentário. Pertence à ordem dos primatas. Critérios paleontológicos. Os primatas diferenciam-se dos outros mamíferos placentários pelo desenvolvimento precoce do cérebro, pelo aperfeiçoamento da visão, que se torna estereoscópica, pela redução da face, pela substituição das garras por unhas chatas, e pela oposição do polegar aos outros dedos. Os primatas classificam-se em prosímios e símios. O homem pertence a este segundo grupo, que se caracteriza por um aumento da estatura, pelo deslocamento das órbitas na face e consequente melhoria da visão, e pela independência das fossas temporais. Uma repentina proliferação de formas ocorre entre esses símios no Oligoceno superior, há cerca de 30 milhões de anos, o que leva a supor que a diferenciação da família Hominidae poderia datar dessa época. Para poder escrever a história, os mamíferos representam a mais evoluída das 5 classes de vertebrados. Os mamíferos placentários são os mais evoluídos dentre os mamíferos. Dispõem de um novo órgão, a placenta, destinado à respiração e nutrição do feto. A hominização. Problemas gerais. Parte I. Coppens. 448. Metodologia e Pré-História da África. Desses hominídeos, devemos pesquisar, portanto, entre os fósseis de símios dos últimos 30 milhões de anos, cujas tendências evolutivas se orientam para os traços que caracterizam o gênero Homo, ao qual pertencemos. Locomoção sobre os membros posteriores com as consequentes transformações dos pés, das pernas, da bacia, da orientação do crânio, das proporções da coluna vertebral. Desenvolvimento da caixa craniana. Redução da face. Arredondamento da arcada dentária, redução dos caninos, curvatura do palato, etc. O Propliopithecus do Oligoceno superior apresenta alguns discretos sinais dessas tendências, o que explica o entusiasmo sem dúvida prematuro de certos autores, em considerá-lo como pertencente ao nosso gênero. As tendências observadas no Ramapithecus são mais relevantes. Seu cérebro parece ter atingido 400 cm, o tamanho da face é reduzido, a arcada dentária é arredondada, e os incisivos e caninos, também reduzidos, estão implantados verticalmente. Um outro primata, o Oreopithecus, de quem conhecemos o esqueleto completo, apresenta essas mesmas características cranianas e uma bacia de bípede ocasional. Podemos supor, portanto, que o esqueleto pós-craniano 2 do Ramapithecus, que ainda não conhecemos, possa apresentar também esses primeiros indícios de adaptação à postura ereta. Por outro lado, as tendências evolutivas do Australopithecus não deixam margem a dúvidas. Esses bípedes permanentes têm pés humanos, mãos modernas, cérebro com nítido aumento de volume, caninos pequenos e face reduzida. Não podemos deixar de considerá-los hominídeos. O gênero Homo, fim da cadeia, distingue-se dos Australopithecus por aumento da estatura, melhoria na postura ereta, crescimento do volume do cérebro, que, a partir da espécie mais antiga, pode atingir 800 cm, e transformação da dentição com maior desenvolvimento dos dentes anteriores em relação aos laterais, em consequência da mudança do regime alimentar, de vegetariano para onívoro. Vemos que o trabalho do paleontólogo é um estudo de anatomia comparativa e dinâmica ao mesmo tempo. Sabendo que a evolução parte sempre do mais simples para o mais complexo e do indiferenciado para o especializado, precisa encontrar fósseis que sejam suficientemente semelhantes mas também, levando em conta a idade geológica, suficientemente diferentes do homem, cujos ancestrais ele está procurando. Os mais antigos primatas são os prosímios, grupo hoje representado pelos lêmures de Madagascar, os tarcídeos das Filipinas e da Indonésia e pelo pequeno galágo da África tropical.
2. Esqueleto pós-craniano é o conjunto do esqueleto menos o crânio. 449. A hominização. Problemas gerais. A partir do Eoceno III, os símios se dividiram em dois grandes grupos. Os platirrinos 4 ou macacos do Novo Mundo, que têm um septo nasal largo e 36 dentes, e os catarrinos ou macacos do Velho Mundo, que têm um septo nasal estreito e 32 dentes. Os catarrinos, por sua vez, dividiram-se em um certo número de famílias: Cercopithecidae, Pongidae, Hominidae, Ilobatidae, Oreopithecidae, Silvapithecidae, Gigantopithecidae, etc. Entre 20 e 40 milhões de anos atrás, a falta de evidências torna difícil saber o que se preparava no Eoceno e no Oligoceno, entre 20 e 40 milhões de anos atrás. Entretanto, o Fayum, jazida muito rica situada a algumas dezenas de quilômetros ao sul do Cairo, revelou às várias expedições que ali foram pesquisar uma incrível variedade de primatas: o Parapithecus, o Apidium, o Oligopithecus, o Propliopithecus, o Aeolopithecus, o Aegyptopithecus. O Parapithecus e o Apidium têm, como característica interessante, 3 pré-molares, isto é, possuem 36 dentes, como os prosímios e os macacos do Novo Mundo, os platirrinos. Um terceiro gênero, com morfologia semelhante, o Amphippithecus da Birmânia, completa o grupo. Entretanto, muitos outros traços assemelham esses primatas aos catarrinos, caracterizados por 32 dentes. São, portanto, ancestrais dos catarrinos, ou protocatarrinos. Assim, o nosso primeiro olhar para o passado revela uma espécie de estágio introdutório dos pré-hominídeos, o protocatarrino com 36 dentes, representado por aqueles 3 tipos: Parapithecus, Amphippithecus e Apidium. O Oligopithecus, o Propliopithecus, o Aeolopithecus, o Aegyptopithecus têm 2 pré-molares. São catarrinos propriamente ditos com 32 dentes. O Oligopithecus, pequeno primata de 30 cm de altura, tem molares de tipo primitivo. É considerado ancestral dos cercopitecoides e é o mais antigo dos primatas conhecidos com 32 dentes. O Aeolopithecus tem caninos enormes e molares com cúspides independentes. Poderia ser o predecessor dos gibões. O Pliopithecus do 3. Lembramos que o tempo geológico se divide em períodos: primário, secundário, terciário e quaternário. Os primatas que aparecem no fim do secundário, há 70 milhões de anos, desenvolvem-se durante o terciário e o quaternário. O terciário se divide em 5 grandes épocas, que são, da mais antiga à mais recente: Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno e Plioceno. O quaternário compreende apenas 2 épocas, o Pleistoceno e o Holoceno. 4. Anexo a este capítulo há um glossário com o significado dos diversos termos científicos utilizados. 450. Metodologia e pré-história da África. Figura 17. Reconstituição do meio ambiente do Fayum há 40 milhões de anos. Desenhos de Bertoncini Gaillard sob a direção de Yves Coppens. Exposição Origens do Homem, Museu do Homem, Cet. 1976 Abr. 1978. Foto I. Coppens. Col. Museu do Homem. Figura 17. 2 Depósitos Eocênico e Oligocênico do Fayum, Egito. Col. Museu do Homem. Foto Eoin Simons. 451. A hominização. Problemas gerais. Mioceno da Europa e o Linopithecus do Mioceno do Quênia e de Uganda assemelham-se a ele. O Aegyptopithecus também tem grandes caninos e pré-molares heteromorfos 5. É o ancestral do Dryopithecus encontrado em todo o Velho Mundo, e provavelmente também dos chimpanzés. O Propliopithecus tem caninos mais frágeis e um primeiro pré-molar inferior com uma cúspide proeminente e outra parcialmente desenvolvida, o que se considera como prenúncio da homomorfia dos 2 pré-molares inferiores, característica dos hominídeos. Seria esse o ancestral do grupo ou, mais modestamente, o ancestral comum aos grandes macacos e aos homens, ou já seria um pongídeo? Qualquer que seja a relação de parentesco entre esses primatas, o interessante do período está em mostrar que, há 30 milhões de anos, havia no nordeste da África uma grande variedade de pequenos primatas prenunciando todos os que existem hoje: Cercopithecidae, Pongidae, Ilobatidae e Hominidae. As linhas fundamentais estavam traçadas. Entre 10 e 20 milhões de anos atrás outros progressos aconteceram nesse período. No Quênia e em Uganda, LSB.
Leakey descobriu os restos de um pequeno primata, Kenhapithecus africanus, que classificou como hominídeo. Esse pequeno primata de 20 milhões de anos tem a arcada dentária arredondada, os dentes laterais 6 superiores divergentes e prognatismo 7 fraco. Seus incisivos e caninos estão implantados verticalmente, e as coroas de seus pré-molares e molares são baixas. Muitos autores, porém, encontraram nele características dos grandes macacos. No Quênia, em Fort Ternan, Louis Leakey encontrou também o que considera uma outra espécie do mesmo gênero, Kenhapithecus uikeri, datada de 14 milhões de anos. Outros autores, baseando-se em outras características ou interpretando de modo diferente as características descritas, classificam ainda esse primata como Pongidae. Leakey, todavia, apresentou a favor de seu novo candidato argumentos. 5. Os pré-molares e os molares têm coroas divididas por sulcos em pequenas protuberâncias chamadas cúspides. Nos grandes macacos, pongídeos, o primeiro pré-molar inferior assemelha-se a um canino, apresentando apenas uma cúspide. Nos hominídeos esse dente se assemelha ao segundo pré-molar, tendo duas cúspides. No primeiro caso, falamos de heteromorfia dos pré-molares, e, no segundo, de homomorfia. 6. Chamamos dentes laterais os pré-molares e os molares. 7. Prognatismo quer dizer maxilas para a frente. Significa a projeção de toda a face ou da parte da face abaixo do nariz. 452 Metodologia e pré-história da África. De peso, ou seja, argumentos culturais. No Congresso Pan-Africano de Dakar, em 1967, exibiu pedras de basalto cujos gumes naturais mostravam traços de uso. Em 1971, em Addis Abeba, declarou que a maior parte das ossadas de animais descobertas em associação com o Kenhapithecus uikeri tinha sido quebrada artificialmente. É, sem dúvida, impressionante imaginar esse pequeno primata africano escolhendo pedras pontiagudas ou cortantes para preparar seu alimento. Teoricamente, pelo menos, isso não é impossível. Desde 1934, conhecemos um outro primata, Ramapithecus puniabicus, descoberto nas formações miopliocênicas do norte da Índia e do Paquistão e que também tem de 8 a 14 milhões de anos. Simons de Alie o reexaminou e associou a ele restos atribuídos ao Brahmapithecus. O Ramapithecus punjabicus é um pequeno primata que pesa entre 18 e 36 quilos. Sua face curta, sua mandíbula maciça com ramo ascendente vertical, a implantação vertical de seus caninos em processo de redução e de seus pequenos incisivos, o nascimento tardio de seus molares e a homomorfia de seus pré-molares inferiores levaram muitos autores, mas nem todos, a classificá-lo como um hominídeo. Simons, inclusive, associou esse fóssil indiano ao Kenhapithecus da África Oriental e a algumas descobertas isoladas da China e da Europa, como evidências para se estabelecer uma área pré-homínida miocênica abrangendo todo o Velho Mundo. Aliás, ele não estava enganado, pois as pesquisas realizadas nesses 3 últimos anos levaram à descoberta desse Ramapithecus na Turquia, L. Tecaia, e na Hungria, M. Kretzoy, ao mesmo tempo que novos documentos paquistaneses, expedição de Pilbeon, forneciam numerosas informações sobre esse primata. Um enorme primata, o Gigantopithecus, foi encontrado na China e na Índia. Chama-se Gigantopithecus blacki na China e Gigantopithecus bilaspurensis na Índia, onde sua idade é estimada em alguns milhões de anos. Tem incisivos pequenos e caninos não muito grandes, mas que não são homínidas. Seu primeiro pré-molar inferior tem 2 cúspides. Seus dentes laterais são grandes, fortes e mostram um desgaste considerável. Sua face é curta e sua mandíbula possante tem um ramo ascendente longo e vertical. Mas, hoje, praticamente todos os autores o rejeitam como possível ancestral do homem. Pesquisas realizadas na Grécia sob a direção de L. de Bonis descobriram um primata de 10 milhões de anos, o Oranopithecus macedoniensis, que poderia ser o ancestral do Gigantopithecus. Para terminar, relacionaremos um outro primata, o Oreopithecus que, há 12 milhões de anos, balançava-se nos galhos das florestas da Toscana, e provavelmente também do Quênia, descoberto em 1872 por Gervais, foi descrito por um excelente paleontólogo suíço, Johannes Urzeler, que retomou as escavações em Grosseto, na Toscana, e teve a sorte de encontrar um esqueleto.
453 A hominização. Problemas gerais. Praticamente inteiro de Oreopithecus bambolii. Este tem uma face curta. Os ossos do nariz são salientes em relação ao perfil facial. Os incisivos e caninos são pequenos. O primeiro pré-molar inferior é bicúspide. A bacia é a de um bípede, mas os membros anteriores são extremamente longos. O Oreopithecus talvez seja um pequeno hominídeo. Em todo caso, é um primata braquial 8, adaptado à vida nas florestas. Kenhapithecus africanus, Kenhapithecus uikeri, Ramapithecus puniabicus, Gigantopithecus blacki, Gigantopithecus bilaspurensis, Oreopithecus bambolii. O importante no momento não é saber quem é o ancestral de quem. Aliás, várias linhagens estão representadas aqui. Mas, com esses 4 gêneros do Mioceno e do Plioceno, vem-nos a imagem de um primata que, vivendo na floresta, parece, pela primeira vez, ir procurar parte de seu alimento em zonas abertas, em torno dos lagos e nas margens dos rios. Novos modos de vida vão evidentemente surgir com essa saída da floresta. E, ao mesmo tempo, vai se caracterizar uma redução no tamanho dos dentes anteriores, uma redução facial e a tendência do primeiro pré-molar a duplicar sua cúspide inicial, já não mais impedido pelo canino. É o prenúncio da conquista das planícies e, com ela, do bipedismo 9. Entre 10 e 1 milhão de anos atrás no Plioceno e no Pleistoceno, entre 10 e 1 milhão de anos atrás, encontramo-nos na presença de um grupo ao mesmo tempo polimorfo e muito localizado, os Australopithecíneos. Um breve histórico de sua descoberta vai nos permitir, também, delimitá-los geograficamente. Histórico foi em 1924 que o professor Raymond Dart descreveu e batizou o primeiro espécime Australopithecíneo. Tratava-se do crânio de uma criança de 5 a 6 anos, descoberto na brecha de uma caverna de Bechuanalândia, Botsuana, chamada Taung. A essa descoberta seguiram-se muitas outras, feitas a partir de 1936 pelos professores R. Brown e J. Robinson, e depois pelos professores Dart e P. Tobias em 4 cavernas do Transvaal. Sterkfontein, Swartkrans e Krondrai, perto de Joanesburgo, e Makapansgat, perto de Potgietersrus. 8. A braquiação é um modo de locomoção arborícola que consiste em se deslocar de galho em galho suspenso pelos membros anteriores. 9. O bipedismo é um modo de locomoção terrestre que consiste em se deslocar, em postura ereta, sobre os 2 membros posteriores. 454 Metodologia e pré-história da África. Figura 17.3 Os dados paleontológicos. 455 A hominização. Problemas gerais. Figura 17.4 Garganta de Olduvai, Tanzânia. Escavações de Louise Marie Leakey. Foto e Coppens. Col. Museu do Homem. Figura 17.5 Crânio de Australopithecus africanus. Da direita para a esquerda, perfil de criança, Taung, Botsuana, e de adulto, Sterkfontein, Transvaal, foto e Coppens. Col. Museu do Homem. 456 Metodologia e pré-história da África. Em 1939, o professor alemão L. Col Larsen descobriu em Garuzi ou Laetoliu, a nordeste do lago Eyazi, na Tanzânia, um maxilar de Australopithecus, estendendo a área de distribuição desses hominídeos até a África Oriental. Os trabalhos nesse local foram retomados por Marie Leakey com muito sucesso, pois ela descobriu uma série bastante interessante de hominídeos fósseis relacionados provavelmente com os australopithecíneos. Em seguida, vieram os célebres trabalhos da família Leakey na Garganta de Olduvai, na Tanzânia. De 1955 para cá, os Leakey descobriram aproximadamente 70 espécimes relacionados a hominídeos, alguns notáveis. Em 1964, R. Leakey e G. Isaac acrescentaram uma terceira jazida aos sítios paleontológicos da Tanzânia ao encontrar uma mandíbula de Australopiteco perto do lago Natron. Em seguida, as descobertas deslocaram-se para o norte. Em 1967, uma expedição internacional retomou a exploração das jazidas paleontológicas na margem ocidental do Baixo Vale do Rio Omo, na Etiópia. Essa expedição era composta por 3 equipes. Uma francesa, sob a direção dos professores C. Arambourg e Coppens. Uma americana, dirigida pelo professor F. Clark Howell. E uma do Quênia, pelo Dr. Leakey e seu filho Richard.
Esses sítios paleontológicos descobertos no início do século por viajantes franceses haviam sido explorados em 1932-1933 por uma expedição do Museu Nacional de História Natural de Paris, sob a direção de C. Arambourg. No primeiro mês, a nova expedição teve a sorte de descobrir a primeira mandíbula de Australopithecine desse local. Essa descoberta seria seguida por muitas outras. Em 9 temporadas, as equipes francesa e americana conseguiram um resultado realmente excepcional. Aproximadamente 400 restos de hominídeos. A equipe do Quênia tinha deixado o Homo em 1968 para ir explorar, sob a direção de R. Leakey, as margens orientais do Lago Turkana, no Quênia. Em 10 temporadas, essa equipe pôde encontrar mais de 100 fragmentos de hominídeos, alguns muito importantes. Nas margens sudoeste do mesmo lago, uma expedição americana de Harvard, sob a direção de B. Patterson, explorava, na mesma época, 3 pequenas jazidas, em 2 das quais encontram-se restos de hominídeos. Uma equipe inglesa do Bedford College de Londres, que se propunha a levantar o mapa geológico da bacia do Lago Baringo, no Quênia, descobriu restos paleoantropológicos em 5 sítios. A partir de 1973, uma expedição, sob a direção de Maurice Tayeb, Yves Coppens e Donald C. Johansson, descobriu em Adar, na região Afar etíope, em 4 temporadas, mais de 300 fragmentos paleoantropológicos em excepcional estado de conservação, os quais pertenciam a uma ou 2 formas. 457 A hominização. Problemas gerais. Figura 17.6 Garganta de Olduvai, Tanzânia, escavações de Louise Marie Leakey, foto e Coppens. Col. Museu do Homem. Figura 17.7 Sítio do Homo, Etiópia, foto e Coppens. Col. Museu do Homem. 458 Metodologia e Pré-História da África. Figura 17.8 Sítio do Homo, Etiópia, foto e Coppens. Col. Museu do Homem. Figura 17.9 Crânios de Australopithecus boisei, Sítio do Homo, Etiópia, Expedição I. Coppens, 1976. Fotos J. Oster, N. D. 77.497 493 e D. 77.496 493. Col. Museu do Homem. 459 A hominização. Problemas gerais. Figura 17.10 Sítio de Afar, Etiópia, Expedição M. Tayeb, Y. Coppens e D. C. Johansson. Foto M. Tayeb, Col. Museu do Homem. Figura 17.11 Crânio de Cro-Magnoide de Afalu, Argélia, foto 1. Oster, N. C. 7760 493. Col. Museu do Homem, Instituto de Paleontologia Humana. 460 Metodologia e Pré-História da África. Homínidas. Uma segunda expedição ao Afar, derivada da primeira, encontrou um crânio que pode ser atribuído a um Pithecanthropus. Para finalizar, em 1975 e 1976, após 9 anos de pacientes escavações, Jean Chavaillon descobriu em Melka Contouré, perto de Addis Abeba, 3 interessantes fragmentos associados às indústrias olduvaienses e acheulenses. Esse conjunto de descobertas limita a área de distribuição do Australopithecus às regiões oriental e meridional da África. Datação a mais antiga dessas jazidas é a de Ngororá na bacia do Lago Baringo, no Quênia, que tem de 9 a 12 milhões de anos. Apenas um molar superior de hominídeo de tipo indeterminado foi encontrado, mas, evidentemente, temos muita esperança em futuras escavações nesse sítio. A coroa do molar encontrado é baixa como a dos dentes de Ramapithecus, mas a estrutura de suas cúspides se assemelha à dos Australopithecíneos. Trata-se possivelmente de um Sivampithecus. Em uma outra jazida da bacia do Lago Baringo, Luqueino, datada de 6 a 6.500.000 anos, também foi encontrado um molar. É um molar inferior bastante semelhante ao do Australopithecus. Em Lotagan, no sudoeste do Lago Turkana, Quênia, B. Patterson descobriu um fragmento de mandíbula com um dente cuja morfologia lembra a de um Australopithecíneo. A fauna de vertebrados associada a esse fragmento indica uma idade pliocênica estimada entre 5 e 6 milhões de anos.
em 2 sítios do Quênia, Shemeron, na bacia do Lago Baringo, e Canapói, na bacia do Lago Turkana, estimados em 4 milhões de anos, foram descobertos, respectivamente, um osso temporal e um húmero homínidas. A jazida de Laetolil, na Tanzânia, foi estimada em pelo menos 3.500.000 anos. Seus hominídeos fósseis são espantosamente semelhantes aos encontrados em Radar, na região Afar etíope, e datam de 2.800.000 a 3.200.000 anos. As jazidas do Homo são constituídas de um conjunto sedimentar com mais de 1.000 m de profundidade, composto por camadas sucessivas de areias fossilíferas, argilas e depósitos vulcânicos, permitindo datações absolutas. Assim, a sequência de camadas pode ser datada em mais de 4 milhões de anos na base e em menos de 1 milhão no topo. Os restos de hominídeos encontram-se a partir da camada de 3.200.000 anos até o topo, ou seja, de maneira contínua por mais de 2 milhões de anos. As jazidas do leste do Lago Turkana, onde foram encontrados restos de hominídeos, abrangem um período entre 3 e 1 milhão de anos. 461 A hominização. Problemas gerais. Figura 1712 Canteiro de escavações em Olduvai, foto J. Chavailon. Col. Museu do Homem. Figura 1713 Crânios de Australopithecus robustus, à direita, e Australopithecus gracilis, à esquerda, foto de J. Robinson. Col. Museu do Homem. 462 Metodologia e Pré-História da África. Através da comparação das faunas, as mais antigas cavernas de Australopithecíneos da África do Sul, Makapansgat e Sterkfontein, foram recentemente datadas de 2,5 a mais de 3 milhões de anos, estimativa essa ainda muito discutida. Na garganta de Olduvai, na Tanzânia, encontram-se restos de hominídeos e de suas indústrias, ao longo de 100 m de depósito, datados de 1.800.000 anos na base. 2 outras cavernas com restos de Australopithecíneos na África do Sul, Swartkrans e Krundrai, talvez sejam contemporâneos das camadas mais antigas de Olduvai ou pouco anteriores, de 2 a 2,5 milhões de anos. Por último, em Chezoanja, na bacia do Lago Baringo, Quênia, no sítio do Lago Natron, Tanzânia, e talvez na brecha de Taung, África do Sul, encontram-se sem dúvida os mais jovens Australopithecíneos, pois mal ultrapassam 1 milhão de anos. Os Australopithecíneos, portanto, parecem ter surgido entre aproximadamente 6 e 7 milhões de anos atrás e ter desaparecido há cerca de 1 milhão de anos. O que foi descoberto nesses depósitos? Vários hominídeos, alguns contemporâneos entre si. Um deles é chamado Australopithecus robustus, ou Paranthropus, ou Zinjanthropus. Um outro é chamado Australopithecus gracilis, ou Australopithecus propriamente dito, ou Plesianthropus, ou Paraustralopithecus. Um terceiro é chamado Homo habilis, ou Australopithecus habilis. Enfim, um quarto é chamado Homo erectus, Telanthropus ou Meganthropus. Os hominídeos. A. Australopithecus robustus. Foi encontrado na África do Sul em cavernas de 2,25 milhões de anos, no Vale do Omo, Etiópia, no leste do Lago Turkana, Quênia, e em Olduvai, com aproximadamente 1.800.000 anos, e em Chezoanja, com 1.100.000 anos. É chamado robusto por ser realmente mais forte e maior que os outros. A morfologia craniana revela um aparelho de mastigação possante. Com efeito, seus molares e pré-molares são enormes. Apresenta, ainda, mandíbula robusta, músculos de mastigação solidamente fixados, arcada zigomática 10 vigorosa e uma crista sagital 11 impressionante para os músculos temporais. A testa é fugidia. A face é longa e chata, e 10 A arcada zigomática é uma ponte óssea do crânio que une a têmpora à face. 11 A crista sagital é uma expansão óssea que forma, no alto do crânio, uma lâmina semelhante à cimeira de um capacete. 463 A hominização. Problemas gerais. Figura 1714 Homo habilis, foto Museus Nacionais do Quênia. 464 Metodologia e Pré-História da África. Os dentes anteriores pequenos, o que facilita os movimentos laterais de trituração. A mandíbula tem, consequentemente, um longo ramo ascendente, o que incrementa a ação mastigatória dos músculos masseter e pterigoide. O corpo é mais maciço que o de outras espécies de Australopithecus. Para uma altura de uns 55 m, seu peso é estimado entre 35 e 65 kg.
A locomoção sobre os membros posteriores não era perfeita, pois os fêmures têm apófises pequenas e colos longos. A capacidade craniana foi estimada em 530 cm tanto para os espécimes de Swartkrans como para os de Olduvai. Deve-se ressaltar o desenvolvimento do cerebelo, indicando possivelmente um maior grau de controle dos movimentos, da mão e da locomoção, por exemplo, B. Australopithecus gracilis. Foi descoberto em Makapansgat-Sterkfontein, na África do Sul. Acredita-se ter sido encontrado também no Omo e em Afar, Etiópia, em Garuzi ou Laetoliu, Tanzânia, e em Lotagão, Quênia. Estima-se sua altura entre 1 e 1,25 m, e seu peso entre 18 e 31 kg. A face é mais proeminente que a do Australopithecus robustus. As arcadas supraorbitárias 12, moderadamente desenvolvidas, sustentam uma fronte relativamente desenvolvida. Os incisivos são espatulados e implantados verticalmente. Os caninos, pequenos, assemelham-se a incisivos. Os dentes laterais são divergentes, formando uma arcada dentária parabólica. São dentes grossos, com cúspides redondas, esmalte espesso e estão gastos até a raiz. Ainda que esse Australopithecine tenha tido uma dieta mais variada que a do Australopithecus robustus, sua alimentação devia ser também basicamente vegetariana. A largura da mandíbula, a espessura do esmalte, o desgaste dos dentes até as gengivas, a face curta e o grande tamanho dos pré-molares e dos molares indicam, com efeito, um possante aparelho de mastigação. O nascimento tardio dos dentes aliado à espessura do esmalte significa adaptação a uma vida, e particularmente a uma adolescência mais longas. A capacidade endocraniana varia de 428 a 485 cm, ou seja, tem 444 cm em média, na forma sul-africana. Seus ossos longos, em particular o húmero e a omoplata, lembram a braquiação de seus ancestrais. Entretanto, o Australopithecus gracilis é um bípede permanente, C. Homo habilis. Foi descrito em Olduvai, Tanzânia, em 1964 e talvez tenha sido encontrado igualmente no Omo, Etiópia, na margem leste do lago Turkana e em Kanapoi, Quênia. Seus dentes laterais mostram dimensões menores que as do Australopithecus gracilis da África do Sul. Esses dentes, 12 as arcadas supraorbitárias são as bordas ósseas superiores das órbitas que contêm os olhos. 465 a hominização. Problemas gerais. Figura 1715 Os sítios de Siwalik no norte do Paquistão. Expedição de Pilbeon. Foto H. Thomas. Cole. Museu do Homem. Figura 1716 Reconstituição do crânio de Ramapithecus. Foto J. Oster. N. D. 78.043.493. Cole. Museu do Homem. Figura 1717 Esqueleto de Oreopithecus bambolii, com 12 milhões de anos, encontrado em Grosseto, Toscana, por Johannes Urzeler, em 1958. Foto J. Oster. Cole. Museu do Homem. 466 Metodologia e Pré-História da África. Figura 1718 Reconstituição do meio ambiente do Homo erectus de Chukutien, ou Sinantropo, China, 400 mil anos. Foto I. Coppens. Cole. Museu do Homem. Exposição Origens do Homem, 9. 1976 Abr. 1978. Desenho de Bertoncini Gaillard sob a direção de I. Coppens. Figura 1719 Homo erectus de Chukutien. Reconstituição. Perfil no D75 371 493. E face no 77 61 493. Fotos J. Oster. Cole. Museu do Homem. 467 A hominização. Problemas gerais. Tem, aliás, proporções diferentes. São mais alongados e mais estreitos. Com base nos parietais, sua capacidade endocraniana foi estimada em 680 cm. Um crânio encontrado na margem leste do Turkana tem um volume de quase 800 cm. Por essas tendências evolutivas dos dentes e do cérebro, parece tratar-se de um ser mais próximo de nós que o Australopithecus. Entretanto, seu esqueleto pós-craniano aproxima-o do Australopithecus gracilis. Como no caso deste último, sua clavícula lembra a ancestral idade braquial. Sua altura foi estimada entre 1,20 e 1,40 m. D. O Homo erectus.
Os pesquisadores descobriram o Homo erectus, hominídeo mais evoluído que todos os anteriores, em Swartkrans, na África do Sul, com 2.500.000 anos. Em Olduvai, na Tanzânia, com 1.500.000 anos. Na margem leste do Lago Turkana, no Quênia, com 1.500.000 anos. Em Melka Conturé, em Bodo e no Omo, na Etiópia, com 1.500.000 anos. Em Swartkrans, Brown e Robinson isolaram algumas ossadas, 1949, atribuídas por eles a uma forma mais homínida, o Telanthropus capensis. Em 1957, Robinson teve a ideia de relacionar essa forma aos Pithecanthropini, classificando-a como Homo erectus. Em 1969, Ron Clark, Howell e Bryan, trabalhando com os espécimes de Swartkrans, notaram que o crânio do Australopithecus robustus SK 847 ajustava-se perfeitamente ao maxilar do Telanthropus. Essa montagem produz uma figura interessante, que confirma as suposições de Robinson. Acima de um torus supraorbitalis 13 pronunciado, a fronte com curvatura ascendente contrasta com a ausência de fronte do Australopithecus robustus. O crânio apresenta grandes sinus 14 frontais. A constrição pós-orbitária 15 é pouco pronunciada. Os ossos do nariz são proeminentes. A arcada dentária é curta, o que indica uma mandíbula pequena com ramo ascendente curto. A dentição e a estrutura do esqueleto facial aproximam-no do gênero Homo, mais especificamente do Homo erectus. O hominídeo 13 de Olduvai tem uma mandíbula menor e uma dentadura 20 mais reduzida que a do Homo habilis. O hominídeo 16 tem uma arcada supraorbitária proeminente. Leakey e Tobias tendem a classificá-los como Homo erectus. Mas, se esses dois fósseis têm uma classificação incerta, o mesmo não acontece com o hominídeo 9, que apresenta uma incontestável calota craniana de Homo erectus. 13 Quando a borda superior da órbita tem uma expansão óssea em forma de viseira, é chamada torus supraorbitalis. 14 Os sinus são cavidades. 15 O crânio se contrai lateralmente, atrás das órbitas. É o que chamamos constrição pós-orbitária. 468 Metodologia e pré-história da África. A leste do Lago Turkana, no Quênia, um grande número de descobertas guarda parentesco com essa espécie em evolução do gênero Homo. Devemos citar, em particular, a recente descoberta de 3 crânios de épocas diferentes, que ilustram muito bem o desenvolvimento das tendências evolutivas no seio dessa espécie. Lembremos também que uma recente datação do mais antigo espécime de Pithecanthropus javanês, o crânio de criança de Modjokerto, teria dado 1.900.000 anos, mas tratar-se-ia realmente de um Homo erectus? Comparações feitas em Cambridge por Tobias e von Koenigswald entre peças originais javanesas e tanzanianas permitiram concluir que há uma identidade morfológica entre o mais antigo Homo habilis e o Meganthropus palaeojavanicus e talvez o Hemianthropus pi da China. Do mesmo modo, concluíram que existe uma identidade morfológica entre o Homo habilis mais recente, Hominídeo 13, e o Pithecanthropus 4, o Sangirambe e o Telanthropus capensis. Indústrias. Pela primeira vez na história dos primatas esses restos se encontram associados a utensílios fabricados. Nas jazidas do Homo, a expedição francesa descobriu, em 1969, alguns utensílios de pedra e de osso com mais de 2 milhões de anos. No ano seguinte, na margem leste do Lago Turkana, a expedição do Quênia descobriu, numa camada vulcânica de 2 milhões de anos, uma indústria de pedra e de osso semelhante aos utensílios do Homo. Mais recentemente, as missões americana e francesa conseguiram assinalar 12 camadas arqueológicas de 2 milhões de anos. Pode-se afirmar que em 3 anos, devido a essas descobertas da bacia pliopleistocênica do Lago Turkana, a idade dos primeiros instrumentos lascados recuou para mais de 2.500.000 anos, talvez mesmo 3 milhões, ultrapassando em quase 2 milhões de anos a idade das mais antigas indústrias conhecidas até então. Essa primeira indústria da história é constituída por uma grande quantidade de lascas obtidas artificialmente por percussão e utilizadas por causa de seu gume, de seixos cuja ponta ou gume foi aguçado e de ossos ou dentes trabalhados ou utilizados diretamente, quando sua forma assim o permitia, por exemplo, caninos de hipopótamos ou de suínos. Esses instrumentos podem ser classificados em um certo número de tipos.
Cada um desses tipos é representado por uma determinada quantidade de exemplares. Isso significa que sua forma é resultado de uma pesquisa, a aquisição de uma experiência transmitida de uma geração a outra, implicando um certo. 469 A hominização. Problemas gerais. Grau de vida social. Em outras palavras, não estamos, há 2.500.000 anos, na origem dos utensílios, mas provavelmente nos aproximamos dos limites de sua percepção. Antes daquela data, o artefato se confunde com os objetos naturais. Em Makapansgat, na África do Sul, foi descoberta uma indústria de utensílios feitos de ossos, chifres e dentes, qualificada, por essa razão, de osteodontoquerática, que parece ser também muito antiga. Isso poderá ser confirmado caso as recentes tentativas de correlações entre as cavernas sul-africanas e as grandes jazidas leste-africanas revelarem-se exatas. De qualquer modo, as constatações que podemos fazer são as mesmas que para a bacia do Lago Turkana. Os diversos tipos de utensílios encontram-se reproduzidos em série, o que prova que já tem uma história. Em Adar, H. Roche descobriu recentemente uma indústria de seixos trabalhados, semelhante à de Olduvai, numa camada que pode ser datada de 2.500.000 anos. A partir das camadas mais antigas de Olduvai, 1.800.000 anos, os instrumentos estão em toda parte, abundantes e constantes na forma. Os seixos lascados, particularmente frequentes, tornaram essa indústria conhecida como Pebble Culture ou Olduvaiense, do topônimo Olduvai. Escavando o nível mais antigo de Olduvai, o Dr. Leakey notou, um dia, uma grande acumulação de calhaus de basalto. À medida que a escavação progredia, ele percebeu que esses calhaus, longe de estarem espalhados aleatoriamente, ordenavam-se em pequenos montes, formando um círculo. É possível que cada um desses montes servisse para calçar uma estaca. Se imaginarmos um círculo de estacas ou de arcos, e peles ou folhagens estendidas de um a outro, poderemos ser tentados a ver naqueles montículos os restos de uma construção. Estaríamos, então, na presença de uma estrutura de habitação de uns 2 milhões de anos. Em Melka Conturé, perto de Addis Abeba, Jean Chavaillon descobriu recentemente, no nível olduvaiense mais antigo do sítio, 1.500.000 anos, uma estrutura bastante semelhante. Exatamente no meio de um solo de ocupação recoberto de utensílios, ele descobriu uma superfície circular de 2,50 m de diâmetro desprovida de artefatos, elevada de 30 cm em relação ao resto do solo e circundada por um sulco de 2 m de comprimento. Pequenos montes de calhau sugerem, também neste caso, a presença de estacas. Alguns pretendem que o Australopithecus robustus tenha sido o macho do Australopithecus gracilis. Outros pensam que o Homo habilis era um Australopithecus gracilis um pouco mais jovem e mais evoluído que o sul-africano. Outros, ainda, dizem que o Telanthropus ou Homo erectus de Swartkrans poderia ser classificado nos limites inferiores de variações do Australopithecus robustus da mesma jazida. 470 Metodologia e pré-história da África. Que o Meganthropus javanicus era um Australopithecus, e mesmo que certos Australopithecine, em Olduvai e em Swartkrans, eram Pithecanthropine. Dessa aparente confusão surge, todavia, uma tese muito clara. Foi no interior desse grupo de Australopithecus, de início limitados ao leste e ao sul da África, e em seguida, sob a forma de Australopithecus ou sob forma já mais evoluída, estendendo-se até a Ásia ao sul do Himalaia, que apareceram o gênero Homo e o utensílio fabricado. Este logo se torna a característica distintiva de seu artesão. Vários tipos de instrumentos são rapidamente criados para finalidades precisas. Sua fabricação é ensinada. Por último, aparecem estruturas de habitação. É a partir desse ponto de vista que se pode falar de uma origem africana da humanidade. Conclusão. O homem aparece, portanto, ao fim de uma longa história, como um primata que um dia aperfeiçoa o utensílio que vem usando já há muito tempo. Utensílios fabricados e habitações revelam de súbito um ser racional que prevê, aprende e transmite, constrói a primeira sociedade e lhe dá sua primeira cultura. Atribuiu-se recentemente a idade de 2 milhões de anos a certos restos fósseis de hominídeos de Java. Seixos lascados de várias jazidas do sul da França foram, em alguns casos, considerados daquela mesma idade.
Mas, no atual estágio dos nossos conhecimentos, a África continua vitoriosa pelo número e importância das descobertas de tão remota antiguidade. E como se, há 6 ou 7 milhões de anos, nascesse no quadrante sudeste do continente africano um grupo de hominídeos denominados australopitecíneos, e, entre 2,5 e 3 milhões de anos atrás, emergisse desse grupo polimorfo um ser, ainda australopithecus ou já homem, capaz de trabalhar a pedra e o osso, construir cabanas e viver em pequenos grupos, representando, através de todas as suas manifestações, a origem propriamente dita da humanidade criadora, do Homo faber. O último milhão de anos viu nascer o Homo sapiens e assistiu, durante os últimos séculos, à sua alarmante proliferação. Foram necessários 115 anos para que a população mundial passasse de 1 bilhão para 2 bilhões de indivíduos, 35 anos para que atingisse os 3 bilhões e mais 15 anos para que chegasse aos 4 bilhões. E a aceleração continua. CAPITUL 17. 471 A hominização. Problemas gerais. Os dados arqueológicos. Ao tratar do problema da hominização na África, o procedimento do pré-historiador é bastante diferente daquele empregado pelo paleontólogo. Para este último, a hominização é o desenvolvimento progressivo do cérebro que permite ao homem conceber e criar, aplicando técnicas cada vez mais elaboradas, um conjunto de utensílios, na mais ampla acepção do termo, tão diversificado e eficiente que multiplica, ao longo dos milênios, sua ação sobre o meio ambiente, a ponto de romper, em seu próprio proveito, o equilíbrio biológico. A evolução paleontológica que conduz ao homem não permite definir facilmente o limiar da hominização. A pedra lascada demonstra que esse limiar já foi transposto. P. Teilhard de Chardin definiu numa fórmula célebre: o homem fez sua entrada sem alarde. Na verdade, caminhou tão silenciosamente que, quando começamos a percebê-lo, denunciado pelos instrumentos de pedra indeléveis que multiplicam sua presença, ele já cobre todo o velho mundo. A posição do pré-historiador justifica-se. O verdadeiro missing link, elo perdido, não é a forma intermediária entre australopithecíneos e pithecanthropíneos, entre o homem de Neandertal e o Homo sapiens. Está entre as pedras ou os ossos lascados e esses fósseis. As indústrias pré-históricas, atribuídas com absoluta a hominização. Problemas gerais parte 2L, Balout. 472 Metodologia e pré-história da África. Certeza ao Homo sapiens, a partir do Paleolítico Superior, e com uma evidência pouco discutível ao homem de Neandertal no Paleolítico Médio, só podem ser relacionadas hipoteticamente aos pithecanthropíneos e australopithecíneos. Na verdade, é a única hipótese que se pode formular cientificamente. Mas a indústria que acompanha os sinanthropíneos não é a mesma descoberta junto aos pithecanthropíneos, e esta é diferente em Java, Pithecanthropus, na Argélia, Atlanthropus, e na África Oriental. Quanto aos australopithecíneos, representam um grupo heterogêneo onde ainda é difícil descobrir os possíveis, se não prováveis, autores da cultura osteodontoquerática e da pebliculture. Portanto, se para o paleontólogo existe um limiar da hominização, o rubicão cerebral, que o professor Valois definiu como sendo a capacidade cerebral de 800 cm, para o pré-historiador existe um limiar técnico que, uma vez transposto, abre o caminho do progresso até nós. A definição desse limiar exige a solução de dois problemas: como e quando. O primeiro problema implica eliminar todas as causas naturais para poder reconhecer no utensílio a mão do homem. O segundo implica dispor de esquemas cronológicos que permitam datar, com um grau de aproximação aceitável, as mais remotas evidências da indústria humana. Até o presente momento, somente a África forneceu respostas para esses dois problemas. Visto que a teoria do monogenismo é universalmente aceita, a África é considerada hoje como o berço da humanidade. Esse berço sobre rodas, segundo a definição espirituosa do Abade Breuil, que por muito tempo se moveu entre os picos do Pamir e as planícies do Eufrates, fixou-se, por enquanto, na África Oriental. Esse fato teria ocorrido há uns 3 milhões de anos, no mínimo. Na verdade, o Antigo Testamento, livro do Gênesis, situa o paraíso terrestre, o Éden, numa paisagem de jardins e plantas cultivadas.
Deus destinava Adão à agricultura e à criação de animais, a um gênero de vida neolítica numa região onde todo um período paleolítico iria pouco a pouco se revelar. Todas as cronologias tiradas da Santa Escritura situam a criação do homem entre 6.484 e 3.616 antes da era cristã. O Oriente Próximo foi, com toda a certeza, um dos antigos, se não o mais antigo centro de neolitização. Entretanto, além dessa particularidade, nada mais existe que nos permita afirmar que foi o Oriente Próximo o berço da humanidade. O homem fez sua entrada em silêncio, e são as pedras por ele lascadas que, muito tempo depois, denunciam sua existência. A espécie humana não modificou nada na natureza no momento de seu aparecimento, ela emerge fileticamente diante de nossos olhos exatamente como qualquer outra espécie. 473 A hominização. Problemas gerais. Teilhard de Chardin. A responsabilidade do pré-historiador torna-se, então, enorme, pois ao identificar os mais antigos traços perceptíveis de indústrias humanas, ele fornece um elemento de prova que a paleontologia é incapaz de dar. Através do utensílio, chegar ao homem. Esta é a finalidade admirável da pré-história. O pré-historiador da África deve, antes de tudo, responder a 3 perguntas. 1. O utensílio é, sem sombra de dúvida, um critério de hominização? 2. O utensílio nos permite delimitar o início da hominização? 3. O utensílio humano, no estado de preservação em que chegou até nós, pode ser identificado com toda a segurança? O utensílio é, sem sombra de dúvida, um critério de hominização? Os dados desse problema são em grande parte de origem africana. Nos últimos anos de sua vida, o abade Breuil, bastante impressionado com o comportamento de certos animais, confiou-me que perguntava a si mesmo se o utensílio realmente marcaria a transposição do limiar da hominização, e se não deveríamos escolher a arte como critério, o que equivaleria a distinguir um homo verdadeiramente sapiens, o pintor de Lascaux, nosso ancestral direto, de uma série de seres industriosos Faber, que o teriam precedido. Como disse sabiamente Madame Tetry, o uso de utensílios que não sejam órgãos do corpo, considerados como utensílios naturais, não é característica exclusiva nem do homem, nem mesmo dos primatas. Comprovam esse fato a vespa amófila e a formiga cortadeira, entre os insetos. O tentilhão das Ilhas Galápagos, a gaivota, o abutre, o urubu, o tordo cantor, entre as aves. A lontra do mar, o castor e muitos outros animais. Na ordem dos primatas, o chimpanzé é o vizinho mais próximo do homem. No seu cotidiano, ele utiliza instrumentos ou armas para se defender de predadores tais como a serpente. Um reflexo de medo e de defesa leva-o a recolher e brandir bastões. Esse comportamento, observado em jardins zoológicos, foi também notado nas reservas da Tanzânia, entre 1964 e 1968. Vivendo em grupos de mais de 30 indivíduos, os chimpanzés sabem escolher os menores gravetos para desenterrar cupins, sabem utilizar bastões para romper ninhos ou alcançar mel, servir-se de folhas para recolher a água das cavidades dos troncos, encabar varas para apanhar bananas. Quanto às pedras, utilizam-nas para rachar os frutos e, assim como fazem com os bastões, para corrente Anthropologie, Jun. 1967. 474 Metodologia e Pré-História da África. Afugentar os predadores rivais, atirando-as por cima e por baixo do braço. E, ainda, comunicam-se entre si através de sinais sonoros. Observações semelhantes foram feitas em relação aos gorilas de Ruanda 2. Desse modo, para que um utensílio possa ser considerado critério de hominização, não basta o conceito do emprego de um objeto externo aos utensílios naturais do ser vivo. Devemos considerar necessariamente o aspecto da transformação deliberada, da preparação desse instrumento. Essa concepção do utensílio vai nos permitir dar uma resposta afirmativa à terceira pergunta, mas não à segunda. O utensílio nos permite delimitar o início da hominização? Na verdade, o utensílio não nos permite delimitar o início da hominização. Em primeiro lugar, porque o que chegou até nós foram apenas ossadas fósseis e pedras. Sem querer fazer uma comparação etnográfica absurda, devemos lembrar que um grupo humano pode perfeitamente obter todos os seus utensílios exclusivamente do reino vegetal. Como exemplo, são sempre citados os mencopis das Ilhas Andamã.
E, ao mesmo tempo, é tão indemonstrável quanto plausível o fato de que a árvore tenha oferecido aos primeiros hominídeos seus primeiros instrumentos na savana arborizada dos planaltos africanos. E, quanto às ossadas fósseis e aos dentes, R. Dart atribuiu aos australopitecíneos do Transvaal uma indústria baseada em ossos, dentes e chifres, que ele denominou osteodontoquerática e que ficou por muito tempo sub judice. Adiante voltaremos ao assunto. R. Van Rietlow distinguiu os split e trimed pebbles na pebble culture. Os primeiros, seixos simplesmente partidos, foram, de modo geral, postos em dúvida. Está claro que, se a pedra que a mão humana apanhou e atirou não guardou nenhum traço visível dessa utilização, mesmo o seixo lascado pode ser um produto da natureza. As quedas d'água dos rios e as ressacas do mar fragmentam as pedras de modo que nada as diferencia das que foram deliberadamente lascadas pelo homem. A indústria do cafuense não sobreviveu a esse teste. O texto de Teilhard de Chardin, do qual citei um trecho no início desta exposição, apresenta grandes erros e uma grave lacuna. O homem fez sua entrada sem alarde. Na verdade, caminhou tão silenciosamente que, quando começamos a percebê-lo, denunciado pelos instrumentos de pedra. 2 Nat. Geog. Soc. Washington, Out. 1971. 475 A hominização. Problemas gerais. Figuras 1720 e 1721 Detalhe do solo olduvaiense. Observam-se vários objetos, entre os quais, poliedros e um grande osso de hipopótamo. Fotos de J. Chavaillon. Col. Museu do Homem. 476 Metodologia e Pré-História da África. Indeléveis que multiplicam sua presença, ele já cobre, do Cabo da Boa Esperança a Pequim, todo o velho mundo. Certamente já fala e vive em grupos. Já utiliza o fogo. E, afinal de contas, não é exatamente isso que deveríamos esperar? Cada vez que uma nova forma emerge diante de nós das profundezas da história, não sabemos que ela surge completamente formada e constituindo já uma legião? No entanto, a espécie Homo loquens parece ter surgido somente na época dos Pithecanthropíneos. Antes destes, pelo menos na África, não temos nenhuma indicação válida da existência do fogo, erroneamente atribuído ao Australopithecus prometheus. Por outro lado, os instrumentos de pedra indeléveis do olduvaiense não denunciam, certamente, um começo. A variedade de suas formas, sua quantidade e o lasqueamento sistemático revelam antes um desenvolvimento que um início. Foram os pré-historiadores da África que reivindicaram esse milhão de anos anterior ao Bedri de Olduvai que as recentes descobertas no Homo e em Colby fora lhes tornaram possível constatar. E isso ainda não nos satisfaz. O utensílio humano pode ser identificado? Concluindo do que acima expusemos, devemos nos limitar a resolver o terceiro problema, que consiste em provar a ação intencional do homem sobre os utensílios mais rudimentares, menos elaborados. Só a África fornece material suficiente para essa pesquisa, que se concentrará em duas áreas: o osso e a pedra, a indústria osteodontoquerática. A hipótese formulada em 1949 por R. Dart foi reexaminada por Donald L. Ohlberg em Current Anthropology, fevereiro de 1970. Já o Abad Breuil, estudando os ossos encontrados com os sinanthropíneos de Chukutien, tinha formulado a hipótese de que uma idade do osso poderia ter precedido a idade da pedra. Teria havido um período pré-lítico anterior ao paleolítico. Antes das descobertas feitas em 1955, África do Sul, em 1959 e 1960, Olduvai, Tanzânia, em 1969, Homo, Etiópia, e em 1971, Lago Rodolfo, Quênia, não se conhecia nenhuma indústria lítica associada às jazidas de Australopithecíneos. Por outro lado, R. Dart tornou-se defensor de uma indústria óssea, baseada em ossadas, dentes e chifres, que ele consagrou como Osteodontoqueratic Culture. Infelizmente, não dispomos de uma boa cronologia, relativa ou absoluta, dos australopithecíneos da África Meridional, menos favorecida nesse ponto que a Etiópia, o Quênia e a Tanzânia. R. Dart sustentou a existência de uma indústria osteodontoquerática de 1949 a 1960, baseando-se no exame 477 A hominização. Problemas gerais.
das fraturas cranianas de babuínos e de australopitecíneos, na evidência de seleção de ossadas em Makapansgat, 336 húmeros e 56 fêmures, por exemplo, e nas vértebras cervicais, atlas e axis, que representavam 56 das vértebras recolhidas com os crânios de bovídeos. Na sua opinião, as ossadas animais das brechas onde foram encontrados australopitecíneos são montes de refúgio, restos da cozinha de um caçador-predador que tinha então as mãos livres para utilizar armas e instrumentos, pois já se locomovia sobre os membros posteriores. Examinando 50 crânios de babuínos e 6 de australopitecíneos, Dart constatou, em 80 dos casos, a existência de traumatismos causados por golpes de arma, que, em geral, foram desfechados frontalmente. Esses traumatismos às vezes são duplos, o que indica uma arma com duas cabeças. Em Makapansgat, muitos húmeros de ungulados mostram traços de desgaste anteriores à fossilização, enquanto outros ossos longos estão intactos, o que levou Dart a concluir que o utensílio característico do australopiteco é uma massa de osso, de preferência um húmero de ungulado. O caçador utilizou também mandíbulas. Fraturas por torção, fratura espiralada, nos húmeros e nos ossos da canela implicam também a intervenção da mão, como Breuil e Teilhard de Chardin já haviam sugerido com relação a Chukutien nos Locides sinanthropineus. Um chifre direito fossilizado de gazela gracilior enterrado num fêmur de antílope, onde a calcita o fixou, quer se trate de utensílio encabado, quer tenha sido utilizado para partir o fêmur, indica uma ação humana, da mesma forma que o crânio da hiena com um calcâneo de antílope enterrado entre a calota e a arcada zigomática. Teria existido, portanto, um estágio osteodontoquerático, pré-lítico, depois paleolítico, seguido da peblicultura e das indústrias de bifaces, o qual marcaria o início de uma cultural implemental activity. Tal hipótese deveria, evidentemente, levantar ardentes discussões em torno do tema caçador ou caça, teunter or teunted. Para alguns, todos os ossos, inclusive os dos australopitecíneos, não passam de restos de banquetes de carnívoros. Outros os consideram como restos acumulados em covis de hienas, o que não corresponde aos hábitos desse animal. Outros ainda os atribuem a porcos espinhos. Entretanto, dos 7.159 fragmentos ósseos descobertos em Makapansgat antes de 1955, apenas 200 estavam roídos. Além disso, as hienas vivem entre ossadas de outras hienas. Uma jazida datada do Riso mostrou que, para um total de 130 animais, havia 110 hienas, enquanto, em Makapansgat, encontramos apenas 17 para 433 indivíduos. Na brecha de Australopithecine foram encontrados 47 dentes. 478 Metodologia e pré-história da África. Isolados de hienas para um total de 729. Na jazida do Riso 1000 para um total de 1100. Pouco a pouco, todavia, afirmou-se uma tendência favorável à indústria osteodontoquerática, sem um juízo prévio do tipo de Australopithecine que seria considerado o caçador. A coexistência de uma indústria lítica, Sterkfontein, 1955, veio corroborar essa teoria, mas foi a indústria óssea de Olduvai, admiravelmente descrita por Marie Leakey III, que trouxe a prova definitiva e indiscutível, abrindo caminho para a indústria semelhante atribuída aos Pithecanthropineus da África, Ásia, Chukutien e Europa, Torralba e Ambrona, por exemplo. Encontramos, em toda a pré-história e desde o seu início, um tipo de indústria óssea paralela à indústria lítica. Embora sendo de análise mais difícil, sabemos que ela existe, e em nenhum outro lugar é mais antiga que na África. Contudo, não está aprovada a existência de um estágio pré-lítico, a indústria lítica. Desde que a hipótese dos eólitos foi abandonada, os seixos lascados da assim chamada peblicultura representam a mais antiga indústria lítica conhecida. Em 1919, J. Wyland, então diretor do Serviço Geológico de Uganda, notou a existência, nessa região da África Oriental, de seixos lascados semelhantes aos descobertos no Ceilão antes de 1914. Em 1920, ele criou os termos peblicultura e cafuense, do rio Cafu, e, em 1934, distinguiu 4 estágios evolutivos nessa indústria.
Foi o Ireland também quem sugeriu a Louis Leakey, em 1936, a criação do termo olduvaiense para designar a evoluída pebliculture da garganta de Olduvai, Tanzânia. Em 1952, Van Riet Louw tentou fazer uma primeira classificação técnica e morfológica da pebliculture. Mas foi da Ásia que veio a definição das forças consideradas essenciais, apresentada por H. Movius, o Chopper, o Shoppington, o Andax, 1944. Aos poucos, os pré-historiadores de toda a África, mas nem sempre os da Europa, foram se convencendo. C. Arambourg, Argélia, P. Biberson, Marrocos, H. Hugot, H. Alimem, J. Chavaillon, Saara, Mortelmans, Katanga, etc. Classificações morfológicas baseadas nas técnicas de lascamento foram propostas por L. Ramendo e P. Biberson. Dois fatos foram imediatamente constatados. Em primeiro lugar, a pebliculture já era bastante complexa, com formas muito variadas, rígidas e sistemáticas para representar o início das indústrias líticas. Em segundo lugar, a pebliculture continha em potencial todas as possibilidades evolutivas que levariam às indústrias clássicas do Paleolítico. 3 Olduvai Gorge, t. 3. 479 A hominização. Problemas gerais. Figura 1722 Uma das mais antigas pedras lascadas do mundo. Escavações J. Chavaillon. Figura 1723 Uma das primeiras pedras lascadas do mundo. Escavações J. Chavaillon. 480 Metodologia e pré-história da África. Inferior africano, os bifaces e as achas de mão. Vamos nos deter apenas no primeiro ponto. Em razão da complexidade e da difusão da pebliculture, os pré-historiadores da África desejavam uma cronologia mais longa que aquela, já de difícil aceitação, que conferia 1 milhão de anos ao quaternário, sendo a datação da indústria olduvaiense pelo método do potássio-argônio, de 1.850.000 a 1.100.000 anos para a Bedri, reforçada pela do Shoppington do Homo, entre 2.100.000 e 2.500.000 anos, e em seguida pela datação da jazida do Lago Turkana, 2.600.000 anos. Mas esta última indústria, embora contenha muitos seixos trabalhados, não pertence em sua totalidade à pebliculture. É uma indústria de lascas. Em 1972, recolheram-se lascas, talvez menos conclusivas, no Homo. Podemos indagar, portanto, se a transformação dos seixos em peblitools não foi precedida pelo uso de lascas destacadas de um bloco qualquer de matéria-prima. Mas nesse ponto chegamos aos limites da possibilidade de atribuição a uma causa não natural. Se os sinais de lascamento não são claros, talão bulbo, se devemos dar ênfase aos retoques para utilização, voltamos ao velho problema dos eólitos. Então, a única explicação possível é a intervenção de um hominídeo. Mas até onde devemos ousar? A hipótese mais audaciosa foi levantada por L. Leakey, que atribuiu ao Kenhapithecus boni bashing activities, ou seja, sugeriu que ele teria utilizado um pedaço de lava, lump of lava, lascado por percussão, battered, e marcado, bruised, pelo uso, e um osso longo com uma depressão causada por fratura, depressed fracture. 4. Neste ponto, os problemas das indústrias do osso e da pedra em sua origem são os mesmos. Nenhuma prova tecnológica ou morfológica pode ser obtida. Não há nenhum sinal clássico de ação humana. De fato, o único argumento positivo é a existência inexplicável de lascas junto aos restos do Kenhapithecus. Mas a eliminação do trabalho da natureza, lusus naturae, não afasta a possibilidade do uso por um antropóide pré-homínida. O que anteriormente dissemos a respeito do comportamento dos chimpanzés demonstra a pertinência dessa hipótese. Na opinião dos pré-historiadores da África, ainda que os instrumentos de osso e de pedra atestem que há mais de 2.500.000 anos estava em marcha um processo cerebral de hominização, não foi nessa época que ele se iniciou. 4 Leakey, L. S. B. Bonis Maching Bilat Miocene Hominid, Nature, 1968. 481 Glossário. Abbeviliense. Facies industrial definida por H. Breuil em Abbeville, Vale do Rio Somme, França. Caracteriza-se por bifaces desbastados, em grandes lascamentos, com um percutor duro, pedra. Definido na Europa, onde corresponde ao início do Paleolítico Inferior. Acha de mão, coupe de poing.
Instrumento de pedra em forma de amêndoa, lascado nas duas faces, que devia servir para escavar e esfolar. Antiga denominação do biface. Acheulense. De Saint-Acheu, no Vale do Somme. É a principal face escultural do Paleolítico Inferior. Durou da glaciação de Mindel ao fim do período interglaciário. Rislum. O instrumento típico é um biface mais regular que o do Abeviliense, lascado com um percutor mole, madeira ou osso. Amazonita. Variedade verde de microlina. Amiriense. Ciclo continental marroquino contemporâneo do Mindel europeu. Anfaciense. De Anfa, Marrocos. Terceira transgressão marinha quaternária no Marrocos. Ateriense. De Bir el Ater, Argélia Oriental. Indústria paleolítica da África do Norte, entre o Musteriense e o Capsiense. Compreende pontas e raspadores pedunculados e algumas pontas foliáceas. O Ateriense desenvolveu-se. Glossário. 482 Metodologia e Pré-História da África. Durante parte do I e provavelmente em parte, contemporâneo do Paleolítico Superior da Europa. Atlantropo. Fóssil do grupo dos Arcanthropus, definido por C. Arambourg na jazida de Ternifine, Argélia. Os restos são datados do fim do Pleistoceno inferior. Augita. Silicato natural de cálcio, magnésio e ferro. Esse mineral entra na composição do basalto. Aurignacense. De Aurignac, Alto Garona, França. Indústria pré-histórica do início do Paleolítico Superior. Esse nome, criado por H. Breuil e Cartailhac em 1906, designa as indústrias situadas cronologicamente entre o Musteriense e o Perigordiense. Caracteriza-se por pontas de zagaia feitas de chifre de rena, raspadores grossos, lâminas longas com contínuos retoques planos e em forma de escamas, alguns buris. Surgem as primeiras obras de arte, figuras esquemáticas de animais, e sinais sumariamente gravados em blocos de calcário. Inicia-se há aproximadamente 30.000 anos. Australopiteco, lat. Australis. Meridional. Gr. Pithecus. Macaco. Nome de gênero, criado por Dart, em 1924, para designar vários fósseis da África do Sul que apresentavam características simiescas mas anunciavam aspectos humanos. Em seguida, foram feitas descobertas semelhantes na África Oriental e Meridional. B. Basalto. Rocha vulcânica. Biface. Instrumento de pedra lascada nas duas faces, em forma de amêndoa. Inicialmente denominado machado, em seguida, coupe de poing, parece ter sido utilizado para cortar e, às vezes para raspar. É característico do Paleolítico Inferior. C. Calabriano. De Calábria. É o mais antigo estágio do Quaternário marinho, identificado por M. Gigneux em 1910. Calcedônia. Variedade fibrosa de sílica, formada de quartzo e opala. Calcita. Carbonato de cálcio natural cristalizado, encontrado na greda, no mármore branco, no alabastro calcário, etc. Capsiense. De Capsa, nome latino de Gafsa, Tunísia Meridional. Indústria do fim do Paleolítico Africano, identificada por J. de Morgan. O capsiense associa a instrumentos típicos do Paleolítico Superior numerosos micrólitos e pequenos furadores grossos que provavelmente serviam para perfurar fragmentos de cascas de ovos de avestruz para a confecção. 483 Glossário. São de Colares. Data de 11.000 anos aproximadamente. Catarrino. Macaco do Velho Mundo, com 32 dentes e septo nasal estreito. Cenozoico. Sinônimo para terciário e quaternário. Começou com o Paleoceno há 65 milhões de anos, compreendendo também o Eoceno, 55 milhões de anos, o Oligoceno, 45 milhões de anos, o Mioceno, 25 milhões de anos, o Plioceno, 11 milhões de anos, o Pleistoceno e o período recente. Cercopiteco, Gr. Quercus. Cauda, Ipithecus. Macaco. Macaco africano de cauda longa. Xadantropo, homem do Chad. Hominídeo fóssil situado, do ponto de vista anatômico, entre o Australopithecus e o Pithecanthropus. Chelense. De Chelles, França. Fáceis do Paleolítico Inferior descrita por G. de Mortillet. Antiga denominação do Abeviliense. Clactoniense. De Clacton-on-Sea, Grã-Bretanha. Indústria pré-histórica do Paleolítico Inferior, descrita por H. Breuil em 1932. Caracteriza-se por lascas de sílex com plano de percussão liso e largo.
O clactoniense parece ser contemporâneo do acheulense. Cornalina. Calcedônia vermelha. D. Diabásio. Rocha da família do gabbro e da diorita, geralmente verde. Diorita. Rocha de textura granular. Discoide. Instrumento de pedra em forma de disco, do final do acheulense, talhado nas duas faces. Dolerito. Rocha da família do gabbro cujos minerais são visíveis a olho nu. Eneolítico, lat, aeneus. Bronze. Gr. Itos. Pedra. Sinônimo de calcolítico. Período pré-histórico em que se começa a utilizar o cobre. Eoceno. Segunda época do terciário, entre 55 milhões e 45 milhões de anos. Epídoto. Silicato hidratado natural de alumínio, cálcio e ferro. F. Fauresmith. Localidade do estado de Orange, África do Sul. Indústria lítica que compreende raspadores e pontas com retoques unifaciais, bifaces e pequenas machadinhas. Corresponde ao Paleolítico Médio da Europa. G. Galena. Sulfeto natural de chumbo. 484 Metodologia e Pré-História da África. Gabliano. Quarto pluvial africano, identificado em torno dos lagos Nakuru, Naivasha e Eumenteita, no Quênia. Contemporâneo da época glaciária de Urmo. Esse termo não é mais utilizado. Guns. Do nome de um rio da Alemanha. A mais antiga glaciação quaternária alpina. H. Andaxe. O mesmo que acha de mão, machadinha. Aruniano. Quarta transgressão marinha do quaternário do Marrocos Atlântico. Hematita. Óxido de ferro natural. Holoceno. O mais recente período do quaternário. Começou há 10.000 anos. Hominidae. Família zoológica de primatas superiores representada pelos homens fósseis e modernos. Homo. Nome de gênero dado na classificação zoológica ao homem fóssil e ao contemporâneo. Homo habilis. Nome criado por Leakey, Tobias e Napier para designar fósseis com um grau de evolução anatômica intermediário entre o dos australopitecíneos e o dos pithecanthropíneos. Homo sapiens, homem racional. Denominação de C. Linneu, 1735. Atualmente dada às formas modernas ou neoantrópicas, para designar o homem que alcançou, graças à sua inteligência, um estado de adaptação ao meio que lhe permite pensar e refletir livremente. Ibero-maurusiense. Face escultural do Paleolítico Final e do Epipaleolítico do Maghreb, cuja evolução foi marcada pela multiplicação dos instrumentos microlíticos e que durou do 10º ao 5º milênio. J. jadeíta. Silicato de alumínio natural de sódio, com pouco cálcio, magnésio e ferro. Jaspe. Calcedônia impura, com listras ou manchas, geralmente vermelhas. Cacafuense. Do rio Cafu, em Uganda. Facies industrial do começo do Paleolítico Inferior da África Oriental, caracterizada por seixos planos, sumariamente lascados, sem retoques. Sua origem humana é contestada. Kageriano. Do rio Kagera, Tanzânia. Primeiro pluvial africano, identificado por E. J. Oiland em 1934, contemporâneo da glaciação de Guns nos Alpes. Esse termo não é mais empregado. Camasiano. De Camasa, Quênia. Segundo pluvial africano, correntemente chamado Camasiano e, com 485 glossário. Temporâneo de Mindel. Não é mais utilizado. Cangeriano. De Cangera, Quênia. Terceiro pluvial africano, identificado por L. S. B. Leakey. Comumente chamado Camasiano II, corresponde nos Alpes à época glaciária de Reis. Termo não mais utilizado. L. Lápis lazuli. Pedra azul celeste empregada em mosaicos, cujo pó é usado para obter o pigmento ultramarino. Laterita, later. Tijolo. Solo vermelho vivo ou marrom avermelhado, muito rico em óxido de ferro e alumínio, formado pela lixiviação em climas quentes. Levallois, técnica. De Levallois-Perret, Alto Sena, França. Técnica de debitar a pedra que permite obter, com a preparação do núcleo, grandes lascas de forma predeterminada. Levalloisiense. Facies industrial definida por H. Breuil em 1931, caracterizada por lascas geralmente pouco ou nada retocadas, extraídas de núcleos de tipo Levallois. Não é mais reconhecida como facies genuína. Lidianita. Xisto endurecido. Lupembiense. De Lupemba, Casai, Zaire.
Fase industrial do fim do Paleolítico, caracterizada pela associação de instrumentos maciços, picões e cinzéis, e pontas lanceoladas finamente retocadas nas duas faces, datando de aproximadamente 7.000 anos antes da era cristã. M. Maarifiano. Do Maarif, Marrocos. Segunda transgressão marinha quaternária do Marrocos Atlântico. Machadinha. Instrumento maciço feito com uma lasca e que apresenta gume afiado resultante do atrito entre duas superfícies. Característico do acheulense africano, é encontrado também no Paleolítico inferior e médio de algumas jazidas do sul da França e da Espanha. Magosiense. De Magosi, Uganda. Indústria lítica descoberta por Wayland em 1926, situada entre o Gambiano e o Macaliano. Associa objetos de aspecto musteriense, núcleos, discoides e pontas, peças lanceoladas com retoques bifaciais e micrólitos geométricos. Macaliano. Do rio Macalia, Quênia. Fase úmida do Quaternário africano, contemporâneo do primeiro pós-glaciário da Europa. Não é mais utilizado. Malaquita. Carbonato básico natural de cobre, de cor verde. 486 Metodologia e pré-história da África. Maseriano. Primeiro pluvial do Saara, equivalente ao Cagueriano. Mesolítico, Gr. Mesos. No meio de Iitos. Pedra. Palavra empregada por muito tempo para designar o conjunto de faces culturais situadas entre o Paleolítico e o Neolítico. Atualmente estão relacionadas a uma fase epipaleolítica. Micoque. Sítio pré-histórico situado ao norte de Les Aisies, a 25 km a nordeste de Sarlat. Nele foi encontrada a indústria micoquiense, forma muito evoluída do acheulense, contemporânea da glaciação de Wurm, Mindel, do nome de um rio da Baviera. Segunda glaciação quaternária alpina. Parece situar-se entre 300.000 e 400.000 anos. Mioceno, Gr. Meion, menos, e Cainus, recente. Ou seja, que contém menos formas recentes que o sistema seguinte. É uma época do terciário entre 25.000 e 10.000.000 de anos. Moulouiano. Do Vale do Mouloia, Marrocos. Termo empregado por Biberson. Vilafranchiano médio do Marrocos. Musteriense. De Moustier, Dordogne, França. Indústria pré-histórica do Paleolítico médio que se expandiu na segunda metade do último. Interglaciário. Reconhecida desde 1865 por E. Lartet, caracteriza-se pela abundância de pontas e raspadores obtidos por retoque numa das faces das lascas. N. Nakuriano. Fase úmida definida no Lago Nakuru, Quênia, pelos depósitos da praia abaixo do nível dos 102 m. Nessas camadas foram descobertas indústrias de estilo neolítico que poderiam datar de aproximadamente 3.000 anos. Neandertal. Do nome do Vale da Bacia do Dussel, Alemanha, onde o primeiro espécime foi descoberto pelo Dr. Fulroth em 1856. Representante de um grupo particular do gênero Homo, viveu na Europa Ocidental durante o Pleistoceno Superior e extinguiu-se bruscamente, sem deixar descendentes. Neolítico, Gr. Neos. Novo, e litos. Pedra. Idade da pedra com produção de alimentos, agricultura e pastoreio. Termo criado em 1865 por J. Lubbock. O obsidiana. Rocha vulcânica vítrea, compacta, semelhante ao vidro escuro. Olduvaiense. Da garganta de Olduvai, Tanzânia setentrional. Complexo de instrumentos íticos antigos, seixos lascados, descoberto por Catwinkel em 1911. 487 Glossário. Onde Leakey identificou 11 níveis, do Olduvaiense, que corresponde ao Chelense antigo, até o Olduvaiense 11, que corresponde ao Acheulense V, com instrumentos levaloisienses. Oligoceno. Terceira época do terciário, entre 45 milhões e 25 milhões de anos. Osteodontoquerática. Indústria pré-histórica feita com ossos, Gr. Osteon, dentes, Gr. Odous, odontos, e chifres, Gr. Queras, queratos, encontrada em Macapansgat, na África do Sul, por R. A. Dart. Ougartiano e, segundo pluvial do Saara, equivalente ao Camasiano. Ougartiano II. Terceiro pluvial do Saara, equivalente ao Cangeriano. P. Paleolítico, Gr. Paleus. Antigo e litos. Pedra. Designa a idade da pedra sem produção de alimentos. Termo criado por J. Lubbock em 1865. Paleozoico.
sinônimo de primário. Parantropo. Australopiteco robusto descoberto, em 1948, no Pliopleistoceno de Krundrai, Transvaal, Zinjanthropus, para Australopithecus. Esse tipo arcaico apresenta numerosas características simieseias, mas possui, principalmente na sua estrutura dentária, traços que o situam mais perto do homem que dos antropóides. Pebliculture. Indústria de seixos trabalhados, a mais antiga indústria lítica conhecida, composta essencialmente de seixos com gume feito através de um ou mais lascamentos. Pithecanthropo, macaco-homem. Fóssil que apresenta ao mesmo tempo características bastante próximas do homem moderno para pertencer ao gênero Homo e outras bastante diferentes para caracterizar uma outra espécie. O primeiro foi descoberto por E. Du Bois em Java, em 1889. Pertence à espécie Homo erectus. Platyrrhino. Macaco do Novo Mundo, com 36 dentes e septo nasal largo. Pleistoceno, gr. Pleistos. Muito, e Cainus. Recente. Subdivisão geológica do Quaternário, compreendendo o início e a maior parte desse período. Termo criado por C. Lyell em 1839, corresponde ao momento das grandes glaciações quaternárias e precede o Holoceno, que teve início 10.000 anos antes da era cristã. Plesianthropo. Australopithecus gracilis do início do Pleistoceno, descoberto no Transvaal em 1936. Plioceno. Época final do período terciário. Começou há 5.500.000 anos e terminou há 1.800.000 anos. 488 Metodologia e pré-história da África. Pongídeo. Família de macacos antropóides a qual pertencem o orangotango, o gorila, o gibão e o chimpanzé. Pré-cambriano. A mais antiga formação geológica. Durou da formação do globo terrestre, estimada em 4 bilhões de anos, até o período primário, 500 milhões de anos. Pré-sultaniano. Período continental marroquino correspondente ao fim da glaciação de Rize que vem antes do sultaniano, de Dar es-Sultan. Q. Quartzita. Rocha dura, formada principalmente de quartzo. R. Ramapiteco. Ramapithecus uikeri. Primata onívoro do Mioceno, possivelmente ancestral dos hominídeos, datando de 12 a 14 milhões de anos. Foi descoberto nas montanhas Siwalik, norte da Índia. Outros espécimes foram encontrados na China, na Turquia, em Fort Ternan, na África e na Europa, França, Alemanha, Grécia, Áustria, Espanha e Hungria. Ris. Do nome de um rio da Baviera. Penúltima glaciação quaternária alpina, que ocorreu entre 200.000 e 120.000 anos. S. sangoense. Sítio epônimo em Sangobai, no Lago Vitória, em Uganda. Complexo lítico descoberto por Wayland em 1920, caracteriza-se por um instrumental que associa a objetos feitos com lascas obtidas pela técnica de Levallois, picões maciços, bifaces e peças lanceoladas. Desenvolveu-se entre o Camasiano e o Gambliano. Sauriano. De Saura, o Ed do Saara argelino. Quarto pluvial do Saara, equivalente ao Gambliano. Serpentina. Silicato hidratado de magnésio. Sinantropo, lat. Sinensis. Chinês. Gr. Anthropus. Homem. Fóssil que apresenta ao mesmo tempo características bastante semelhantes às do homem moderno para pertencer ao gênero Homo e outras bastante diferentes para caracterizar uma outra espécie. O sítio de Chukutien, a sudoeste de Pequim, foi explorado de 1921 a 1939 pelo Dr. P. por M. Black, P. Teilhard de Chardin e F. Weidenreich. Pertence à espécie Homo erectus. Solutrense. De Solutré, Saône-et-Loire, França. Indústria pré-histórica do Paleolítico Superior que se caracteriza por lâminas de sílex muito finas. Os instrumentos típicos devem seu aspecto a um trabalho de retoques. 489 Glossário. Rasantes, paralelos, invadindo os dois lados da peça. Stilbaiense. De Stilbai, província do Cabo, África do Sul. Indústria lítica rica em peças lanceoladas com retoques bifaciais, lembrando as folhas de louro do solutrense francês. Contemporâneo do Gambliano. Tetectita. Vidro natural rico em sílica e em alumínio, de origem provavelmente cósmica. Telantropo. Termo genérico dado por Brown e Robinson a dois fragmentos de mandíbula encontrados em 1949 no sítio de Swartkrans, África do Sul, e cuja morfologia lembra a de certos arcantropianos.
Tensiftiano, do Ed Tensift, no Marrocos Ocidental. Sício continental marroquino que corresponde à primeira parte do Ris Tschitoliense, termo criado para designar um complexo lítico descoberto em Tschitolo, Kasai, Quênia. Fácies industrial epipaleoítica que se caracteriza pela presença constante de instrumentos maciços mas de dimensões menores que no Lupembiense, e pela profusão de pontas de flecha retocadas nas duas faces. Tufo, rocha vulcânica porosa, leve e mole. V. Villafranchiano, de Villafranca d'Asti, Piemonte, Itália. Formação sedimentária que corresponde à transição entre os períodos terciário e quaternário. W. Wiltoniense, do sítio de Wilton, oeste da província do Cabo, África do Sul. Indústria ítica que data de aproximadamente 15.000 anos. Compreende pequenos raspadores inguiformes, micrólitos em segmento de círculo e trapezoidais, furadores e peças com bordos denticulados. Fácies tardia, que se prolongou até a introdução do ferro. Do nome de um lago e de um rio da Baviera, a mais recente das glaciações alpinas. Começou há 75.000 anos e terminou por volta de 10.000 anos antes da era cristã. Xisto, rocha sedimentária sílico-alumínica de aspecto folheado e que se parte facilmente em lamelas.